O milionário fica chocado ao ver menino mendigo que toca piano por um prato de comida. A chuva caía pesada, como se o céu estivesse desabando em São Paulo naquela noite. Relâmpagos cortavam a escuridão, revelando a silhueta imponente da mansão de Vitor Santorini, um dos homens mais ricos e excêntricos da cidade. Dentro, o som do piano ecoava por entre taças tilintantes e risadas abafadas. Mas ninguém esperava quem estava do outro lado daquela porta luxuosa. Na calçada molhada, quase invisível aos olhos apressados, um velho franzino com roupas rasgadas ajeitava-se tremendo. Era Henrique Silva, 70 anos, ex-pianista clássico, agora reduzido a um espectro esquecido pela cidade, lutando contra a chuva e a fome. Suas mãos enrugadas e trêmulas seguravam o relicário amarelado que o lembrava dos dias em que sua música encantava salas de concerto. Hoje, mal tinha forças para sonhar. Tudo mudou quando um dos empregados da festa barulhenta ouviu um som estranho vindo da rua. Um piano? A mansão ficou em silêncio por um instante. Vitor, curioso, desceu a rua, entre espelhos d'água nos paralelepípedos, fascinado pelo contraste daquele homem tão magro e sujo, tocando uma música que parecia saída de um outro mundo. Quer entrar e tocar para a festa? Um prato de comida é o que eu tenho a oferecer, propôs Vitor, misturando clichê e genuína curiosidade. Dentro da casa, o murmúrio virou gargalhada. O que o milionário quer com esse mendigo? Cochichavam convidados com olhares repletos de desdém. Alguns apostavam que aquilo seria um fiasco. Outros queriam aproveitar para zoar. A arrogância pairava no ar, pesada e cortante. Mas quando Henrique se sentou diante do piano de cauda, as luzes pareciam conspirar, reduzindo o brilho dos lustres para focar nas mãos do velho músico. O primeiro toque, uma peça dolorosa, profunda, devastadora, silenciou a multidão. O som era tão vivo, tão carregado de dor e beleza, que parecia dilacerar os espaços vazios daquela mansão. Cheio. Aqueles que riam segundos antes, agora estavam imóveis, como presos numa armadilha feita de notas e histórias antigas. Henrique sentiu o peso dos olhares, a dor grudada como a própria chuva em sua pele. Sabia que aquele momento era mais do que um show. Era um espelho, um desafio. Vitor, ele parecia suspenso entre a incredulidade e um raro vislumbre de humildade. Uma rachadura na parede espessa de riqueza e indiferença. Quando a última nota desapareceu, o silêncio brutal explodiu em aplausos que demoraram a acabar. A cena parecia saído de um filme, uma reviravolta que ninguém queria admitir. Mas a pergunta que ficou pairando no ar era quase cruel. O que viria depois? O velho homem recusou o dinheiro, disse que não queria esmola, que a mudança verdadeira estava na música, na dignidade devolvida por aquele instante raro. Vitor olhou para ele, então para a festa, e algo se partiu ali. Ou pelo menos tentou. A chuva continuava lá fora, batendo firme na cidade que não dormia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a última nota de Chopin se dissipou no ar, a multidão parecia estar sob um feitiço. Os aplausos eram fervorosos, mas naquela sala cheia de ostentação, algo estava prestes a acontecer. O antigo relógio de parede em cima da lareira começou a ranger, a agulha se movendo lentamente. Até que parou abruptamente. A música, a alegria, tudo parecia congelar. Um grito, repentino e angustiante, cortou a atmosfera de reverência. Uma mulher, do fundo da sala, desabou no chão, a cadeira derrubada atrás dela. O rosto dela
Era familiar, um espectro de seu passado. Clara, sua filha. O tempo pareceu estagnar. Vitor e os convidados se afastaram, criando um espaço em volta de Clara, que temia e ofegava. Pai. As palavras dela eram um sussurro, entrecortado por soluços. Eu não consegui. Ela segurou o peito, seu corpo se contorcendo. Henrique se sentiu puxado para o centro da tempestade. Clara, o que aconteceu? Ele avançou, a multidão alternativa em silhueta. Cada passo parecia pesando mais, como se o chão estivesse se desfazendo sob ele. O conhecimento do que já havia se perdido o paralisou momentaneamente. Ela olhou nos olhos dele, um vazio inconfundível. Eu não pude te encontrar, para te dizer que eu sou... Mas a frase ficou presa na garganta. O pânico refletido naquelas íris tão familiares trouxe à tona uma torrente de memórias. Risadas, sonhos despedaçados, um piano cujo som uma vez soou tão cheio de vida. A crise da filha despertou murmúrios entre os convidados. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? O tom de desprezo estava de volta, e a energia pesada da sala tornou-se ameaçadora. O mármore branco das colunas ao redor refletia um brilho fantasmal, os rostos se transformando em máscaras de choque e curiosidade. Por favor, ajudem. Vitor gritou, com um toque de desespero que ninguém esperava. Ele era o milionário que mandava em tudo, mas agora estava como um papel em branco diante da gravidade da situação. Henrique se ajoelhou ao lado da filha. Clara, minha querida, o que você está tentando me dizer? O nó na garganta dele dificultava as palavras. A precipitação da vida estava revelando segredos enterrados e feridas ainda abertas. Ela então respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Eu sou sua filha. Vocês me tomaram. Eu sou a única que você deixou ir. O choque atingiu Henrique como um soco no estômago. Ele sempre acreditou que Clara havia sido levada de seus braços, mas a verdade era muito mais terrível. Clara foi adotada sem seu consentimento. Ele se afastou, a respiração falhando. O mundo à sua volta desmoronava em uma sinfonia de dor e realizamentos cruéis. E então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, uma mulher se ergueu no fundo da sala, olhos furiosos. Você ainda está aqui? A voz dela ecoou, cortante. Era Lúcia, a ex-esposa de Henrique, e a expressão dela era de culpa e raiva. Depois de tudo que você fez, o desespero se misturou ao pânico. Por que Lúcia estava ali? Clara começou a se arrastar. A tensão na sala atingiu um ponto de ebulição. Em um instante, a umidade da chuva lá fora parecia combinar com o turbilhão emocional que agora transbordava dentro da mansão. Henrique levantou o olhar. A expressão dele, uma mistura de amargura e revelação. O passado e o presente colidiam, e antes que pudesse reagir, a história desse homem só começava a se desenrolar. O que seria dela e dele agora? E quanto mais havia escondido? Enquanto a sala murmurava e o drama se desenrolava, uma nova verdade, um novo fator de caos e reviravolta, começava a preencher o ar pesado de desespero e revelações. Henrique olhou para Clara, aturdido. Aquela revelação era um soco no estômago. O murmúrio da multidão se intensificou, como se todos tivessem acordado de um pesadelo. Os rostos, que antes eram curiosos, agora se tornaram máscaras de julgamento e escândalo. Clara, eu não sabia, eu pensei que você... balbuciou ele, a voz quase sufocada pela confusão e dor. A expressão dela era de desespero, e ele podia sentir a chuva da noite infiltrando-se também naquele momento. Uma tempestade de sentimentos, mais intensa do que a que caía lá fora. Lúcia avançou, seu olhar fixo em Henrique. Você sempre achou que podia escapar, não é? Pensou que tudo poderia ser deixado para trás. Mas você não consegue se livrar do seu passado. Gritou. Até os convidados que assistiam, atordoados, começaram a sussurrar entre si, espantados. O clima de festa havia se transformado em um circo de horrores. E você não sabe do que está falando.
Henrique tentou defender-se, mas a angústia tomou conta. Ele não se lembrava de ter deixado Clara ir. A culpa apertava seu coração como um laço. Ele olhou para a filha, esperando que ela dissesse que tudo não passava de um erro. Mas não foi isso que aconteceu. Pai, você precisa entender. Não é só isso. Clara pressionou as mãos contra o peito, como se quisesse controlar algo que escapava. Um gemido escapou de seus lábios. Você não é só um músico. É também um homem partido, um pai que se foi e deixou sua filha em algum lugar. Vitor, que observava tudo de um canto, sentiu uma onda de empatia. O milionário que se achava acima de tudo agora parecia pequeno, impotente. Ele se aproximou, mas sentiu o olhar de Lúcia como uma faca. Vamos chamar uma ambulância, sugeriu, a ideia soando como o último fio de esperança. Não, não, Clara gritou, balançando a cabeça. Se você chamar alguém, não vou sobreviver a isso. Um silêncio mortal envolveu a sala. O tempo parecia ter congelado, enquanto Henrique sentia o mundo se desmoronando ao seu redor. Como poderia ele ter deixado isso acontecer? A filha ali, à porta do abismo, mais uma vez. Nesse momento, algo no fundo da sala chamou a atenção. Um homem estranho, de aparência descuidada, entrou correndo, como se tivesse saído de um filme. Ele segurava uma pasta em mãos e seu olhar estava frenético. Desculpe, desculpe, eu preciso falar com você, ele gritou, apontando para Henrique. Quem é você? Henrique questionou, sentindo que a situação já estava louca o bastante. O homem se aproximou, quase tropeçando, a pasta tremendo. Você precisa saber, isso é sobre Clara, eu sou. Aquele que sabe o que aconteceu. Todo mundo ficou em silêncio. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Henrique e Clara trocaram olhares significativos, cheios de medo e expectativa. Clara estava surda para tudo, a não ser para as palavras que viriam a seguir. O homem ofegante abriu a pasta, revelando documentos, fotos, algo que parecia uma vida inteira sendo exposta ali, bem diante deles. Eu conheço a verdade, sobre sua mãe, sobre você. Ele hesitou, olhando para a multidão. E sobre ele. Sobre quem? Gritou Lúcia, furiosa. Sobre o homem que fez isso com vocês, o verdadeiro culpado. Ele exclamou, a voz ecoando pelo salão como um trovão. Um murmúrio de incredulidade se espalhou, como fogo numa palha. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. A mente se agitou com possibilidades infinitas. Ele sempre pensou que o passado era um mistério a ser desvendado. Agora, parecia que este homem trazia a chave que desbloquearia segredos impossíveis de imaginar. As palavras pairavam no ar. O que mais ele não sabia? Muitos olhares se voltaram para o desconhecido, buscando respostas naquelas revelações monstruosamente inesperadas. Henrique se viu envolto numa rede de desespero e esperanças quebradas, enquanto a tempestade lá fora continuava. E ele soube que, independentemente do que acontecesse a seguir, nada seria como antes. O único grito que ecoou em sua mente foi: o que mais você sabe? Henrique e Clara se encararam, os olhos refletindo um turbilhão de emoções. O homem desconhecido diante deles tinha a porta da verdade escancarada, mas ainda assim, um alto muro de... A sala pulsava uma mistura de expectativa e pavor, como se todos soubessem que algo monumental estava prestes a acontecer. Sobre o homem que fez isso com vocês, o verdadeiro culpado, repetiu o recém-chegado, e sua voz ecoou, carregada de um peso que parecia opor-se à leveza momentânea dos aplausos. O que você quer dizer com isso? A voz de Henrique era uma faca na brisa tensa do local. A multidão estava entrançada em murmúrios, o clima de festa derretendo rapidamente em um gelado medo coletivo. Clara, tremendo, estava agora absorvendo cada sílaba, cada fragmento daquela promessa de revelação. O homem hesitou mais uma vez, como se a audácia de suas próprias palavras o intimidasse. Eu sou um amigo da sua mãe. Eu sabia de tudo. O que aconteceu? Os segredos. Segredos? A voz de Lúcia cortou o ar,
cheia de desprezo. Basta de mistérios. O que você está insinuando? Seus olhos brilhavam como lâmpadas, mas o desespero em sua expressão não passava despercebido. Silêncio! O desconhecido gritou, e a sala ficou em silêncio por um instante. A força em sua voz era inegável. Ele respirou fundo. Pelo que sei, Clara não só foi adotada. Ela foi vendida por você, Henrique. Essas palavras caíram como uma bomba. O impacto foi brutal. Henrique se sentiu como se um edifício tivesse desabado sobre ele. Vendido? Isso é loucura. Ele vacilou, colocando a mão na cabeça, relembrando flashes da vida que ele achou que conhecia. Eu nunca. Como você pode afirmar algo tão horrível? Eu perguntei à sua mãe. Ela estava desesperada. Assustava-se com suas perseguições. O pai que deveria protegê-la estava mais preocupado com sua fama. Ele fez um acordo. E você a deixou ir. O homem falava como se estivesse jogando carvão na fogueira da dor de Henrique. Eu não sabia. Não pude salvar. O desespero tornou-se uma onda a engolir seu coração. O olhar de Clara, antes ansioso, agora estava repleto de uma ferocidade pesada. Cada respiração dela era um sussurro de dor, e a injustiça a cercava como um manto de espinhos. E você, Lúcia? Clara se virou para a mãe, o dedo tremendo em acusação. Você não teve nada a ver com isso? Nunca tentou me proteger? As palavras da filha eram veneno, um golpe que cortava o ar. Eu fiz o que eu pude, e você não sabe de nada. Lúcia gritou, e Henrique viu a batalha de culpa e raiva acender as chamas mais quentes de suas memórias. Um grito repentino irrompeu da multidão. Olhem! Uma mulher na parte de trás da sala estava desmaiando, batendo na mesa em um último esforço para se manter em pé. O caos se instalou em um instante. A festa, que deveria ser alegria, se converteu em uma cena de horror. Gente escorrendo, rostos cheios de pânico. A tempestade continuava do lado de fora, tornando a atmosfera ainda mais claustrofóbica. Ela tem que ser atendida, gritou um convidado, e a gritaria cresceu. Em meio a tudo isso, Henrique olhou para o desconhecido que agora segurava um grande peso sobre seus ombros. Se o que você diz é verdade, então quem é o verdadeiro culpado? Onde está ele agora? A urgência em suas palavras transformou-se em um grito de desespero. Ele não está longe. O homem começou, mas um estrondo repentino na entrada interrompeu suas palavras. A horta da mansão se abriu com violência, e outra figura emergiu da escuridão, um homem encapuzado. O frio que passou pela sala era palpável. Henrique sentiu seu coração parar. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou receoso. O homem encapuzado levantou a cabeça, revelando um sorriso que poderia derreter gelo. Eu vim buscar o que é meu. E o que mais que tenho a oferecer? A sala ficou envolta em uma inquietude palpável. A verdade parecia estar prestes a ser despida de todas as garras do passado, mas quanto mais se revelava, mais os fios se embaralhavam. O que aquele homem queria? Qual a conexão dele com tudo isso? O que mais poderia surgir das sombras? Essa não era apenas a história de um pai e uma filha perdidos. Era uma tapeçaria de segredos interligados, e agora todos estavam prestes a desmoronar. Enquanto a mãe de Clara segurava a mão da filha, desesperadamente preocupada, qualquer esperança havia evaporado, substituída pela frieza da revelação. Uma nova jornada se desenrolava, e Henrique sabia que tudo o que sempre tentou proteger estava à beira do colapso. E a tempestade, essa apenas começava. Henrique e Clara trocaram olhares, a tensão entre eles quase visível no ar pesado. O homem encapuzado fez um movimento sutil, seu rosto sombrio iluminado pela luz fraca da sala. Eu fui enviado por alguém que quer que a verdade venha à tona, ele finalmente disse, e seu olhar penetrante parecia desafiar todos ali. Quem é você? E o que você sabe sobre nós? Henrique exigiu, a ansiedade inflando sua voz. Clara estava em pé, ao lado dele, uma tempestade de emoções em seus olhos, enquanto Lúcia, a mãe, se mantinha em um canto,
com a respiração trêmula. Vitor, que até então assistia intrigado, começou a se mover em direção ao homem encapuzado, a preocupação em seu rosto crescendo. Eu conheço o segredo que sua mãe escondeu. O verdadeiro culpado é alguém que você nunca esperaria. As palavras do desconhecido foram como uma flecha, e a sala inteira ficou paralisada por um instante. Um murmúrio de confusão começou a se espalhar. Chega, diga logo quem é, Lúcia gritou, seu rosto agora pálido de medo. O silêncio tomou conta, e enquanto todos esperavam, uma nuvem de tensão pairava na sala. O homem encapuzado hesitou, olhando em volta, medindo as reações com cautela. É alguém que está mais próximo do que você imagina, ele murmurou. E além disso, a verdade é dolorosa. Se você não estiver preparado, pode ser melhor não ouvir. Clara fez um movimento de protesto, mas Henrique segurou seu braço, seu olhar fixo no estranho. O clima, antes de festa, agora era pesado, como uma aranha tecendo uma teia de segredos. Todo o meu passado, todas as escolhas que fiz, começou Henrique, a voz embargada. Como você pode saber o que eu fiz? Então uma batida forte na porta interrompeu o silêncio. O impacto reverberou pela sala. Não pode ser, exclamou Lúcia, enquanto o homem encapuzado parecia mais alerta. Enquanto todos olhavam fixamente a porta, um dos convidados decidiu abri-la, e um homem entrou. Um homem que Henrique reconheceu imediatamente, seu velho empresário, Joaquim. Mas algo estava diferente nele. Havia uma sombra de desespero em seu olhar. Henrique, Clara, eu tenho que falar com vocês, Joaquim exclamou, parecendo fora de si. O plano, o que você não sabe, tem que parar agora. Os gritos baixos da multidão cercaram e a perplexidade tomou conta da sala. Qual plano? O que você está escondendo? Henrique perguntou sem entender. O homem que você está procurando, o verdadeiro culpado pelo que aconteceu, sou eu, Joaquim gritou. A revelação veio como um choque. Ele era o responsável? O que isso significava? Clara ficou paralisada. As expressões de todos mudaram. O escândalo reverberava, enquanto o ar parecia rarefeito. Não, você não pode estar falando sério, gritou Lúcia, sua voz uma mistura de incredulidade e raiva. A sala aplaudiu o silêncio, os olhares se voltando rapidamente para Joaquim, buscando respostas. Era tudo planejado. Todas as decisões que você tomou foram guiadas por mim. Eu fiz você acreditar que estava longe dos seus pensamentos mais sombrios. A confissão ecoou pesadamente, e a temperatura desabou. Como você pôde fazer isso? Henrique não conseguiu conter a ferocidade em sua voz. Flashbacks de sua vida, sua música, tudo manipulado por você? Mantenha calma, Henrique. Não é o que você pensa. Joaquim tentou se justificar. Mas agora a multidão rugia, as emoções à flor da pele. Eu não sei como você teve essa coragem, Clara murmurou. O desespero em sua expressão a cortava. Por favor, escutem. A verdade ainda está mais escondida. O que aconteceu com a Clara, a adoção, sua mãe sabia disso. Ela estava ciente. As palavras de Joaquim eram um soco no estômago. Henrique olhou para Lúcia, suas memórias de um passado sombrio começando a se desfazer, enquanto a aprovação estava à beira de um abismo. Se sabia? Ele perguntou, o coração afundando. Clara olhou para sua mãe, a dúvida agora corrompendo a confiança que ela tinha. Lúcia hesitou, a expressão dela envolta em angústia. O que mais não contaram a Clara? O que mais estava escondido? E, naquele momento, um grito cortou a sala. Uma criança do lado de fora, um grito rasgado e aterrorizante. Henrique olhou pela janela, viu um acidente se formando nas ruas, e antes que pudesse reagir, a situação mudaria mais uma vez. A tempestade finalmente chegaria ao seu ápice, e ele soube que nada seria o mesmo dali em diante. O grito da criança lá fora reverberou na sala, tensionando o ar e aumentando a incerteza dentro de cada coração. O olhar de Henrique se fixou na porta, paralisado,
enquanto os murmúrios na multidão cresciam. O que está acontecendo? Ele pensou, sentindo um nó se formar em sua garganta. Clara, ainda em choque com o que Joaquim acabara de confessar, olhou para o pai com os olhos cheios de medo e confusão. Vamos ver o que foi isso, exclamou Vítor, a ansiedade em sua voz evidente, enquanto se afastava da agitação e caminhava em direção à entrada. Aquela mansão, antes coberta por risos e sorrisos, agora era uma caixa de surpresas terríveis. Ele abriu. As pessoas na entrada recuaram e lá estava ela. Uma jovem mulher drenada de energia, com o rosto cheio de lágrimas e desespero. Ajuda, alguém por favor! Ela gritou, a voz quase se perdendo no vento. Henrique ficou boquiaberto. A mulher era... Ele não podia acreditar. Isabela? As palavras escaparam de sua boca, e todos ao redor olharam de volta, confusos. Isabela, sua ex-amante, estava ali, coberta de um manto de pavor. Você não sabe o que está acontecendo. A Clara, ela, está em perigo. O frenesi na sala parecia palpável. A última revelação do homem encapuzado e agora a aparição de Isabela criaram um círculo de desespero. A água! O que você fez com ela, Clara? As pessoas que estão atrás de você estão chegando, ela gritou, os olhos arregalados. Clara olhou para o pai, a confusão se transformando em terror. Quem está atrás de mim? O desespero na voz dela era quase insuportável. O que Isabela queria dizer? Não é hora para perguntas. Há muito em jogo. Isabela exclamou, olhando por cima do ombro, como se um predador estivesse prestes a atacar. Aquela noite, tudo o que aconteceu não foi apenas um erro, Clara. Foi uma armadilha. Enquanto isso, Joaquim estava em pé, sem saber se deveria ficar ou sair. Isabela, o que você está dizendo? O que tudo isso significa? Perguntou a voz trêmula. A atmosfera pesava. Um silêncio denso tomou conta da sala. Então, de repente, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora, como se uma tempestade tivesse chegado ao ápice. Todos na sala se viraram, e a porta principal foi arrombada com uma força colossal. A multidão retrocedeu em pânico. Um grupo de homens encapuzados invadiu o local, seus olhos ardendo em intensa fúria. Clara! Um deles gritou, sua voz rasgando o silêncio e fazendo-a estremecer. O terror encheu seus olhos. Você é nossa! Clara, percebendo a gravidade da situação, virou-se rapidamente para Henrique, buscando ajuda desesperada em seu pai. Pai, o que eu faço? A vulnerabilidade no tom dela era visceral. Henrique sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele não sabia a resposta. Ele estava imerso em um mar de mentiras, enganos e um passado que não conseguia desvendar. Mas uma coisa era clara. A vida da filha estava em jogo, e tudo girava em torno dela. O instinto de proteção aguçou seus sentidos. Fuja, Clara! Agora! Gritou ele. Mas antes que pudesse reagir, os homens se aproximaram, levando o caos a uma nova altura. A sala que um dia foi cheia de risos, agora era um palco para o desastre. E nesse instante, a verdade mais sombria veio à tona. A revelação mais chocante. Clara não era apenas uma mulher em perigo, mas o centro de alguma engrenagem obscura que ele nunca poderia ter imaginado. Ele sempre a protegeu, mas também lhe negou o que era dela. O mundo estava desmoronando e, por um breve momento, Henrique sentiu que poderia perder tudo o que amava. O que mais estaria oculto? O que Isabela realmente sabia? E qual era o verdadeiro papel de Joaquim nessa história toda? Com a tempestade rugindo do lado de fora e os intrusos se aproximando, Henrique se perguntava se conseguiria salvar sua filha antes que o passado cobrasse seu preço final. A tensão na sala era palpável. Os homens encapuzados se aproximavam e o pânico estourava como um balão prestes a estourar. Henrique sentiu seu coração disparar, enquanto Clara segurava sua mão, o olhar petrificado. Pai, o que nós vamos fazer? A voz dela tremia, refletindo o desespero que permeava o ambiente. Isabela, à porta, estava quase em estado de choque. Eu não consegui impedi-os antes. Vocês precisam acreditar em mim.
Cada palavra dela parecia um grito de socorro. O desespero da mulher ecoava, misturando-se à chuva e ao horror manifestado pelos rostos dos convidados, que estavam paralisados, presos em um misto de curiosidade e medo. Os homens encapuzados se avolumaram, seus rostos ocultos, mas suas intenções eram claras. Clara, venha conosco, um deles gritou, sua voz firme e autoritária, como se já a conhecesse. Clara recuou, apertando a mão do pai, involuntariamente tentando encontrar segurança naquele momento de terror. Vocês não vão levar minha filha, Henrique gritou, a adrenalina empurrando suas palavras. Ele tentou se colocar entre os capangas e Clara, mas o espaço parecia encolher ao seu redor, como se as paredes estivessem se fechando. O brilho das luzes refletia a tensão nas expressões da multidão, todos esperando pelo que viria a seguir. Então, em meio ao caos, o homem encapuzado levantou a mão. Parem! A voz dele era como um corte, e todos ficaram em silêncio por um momento. Ele olhou fixamente para Clara, desafiador. Você não entendeu ainda, não é? Clara franziu a testa, a confusão assumindo seu rosto. Entendeva quê? Sua voz saiu em um sussurro. Você não é quem pensa que é. O homem revelou e a sala ficou em um silêncio ensurdecedor. Cada palavra sua pesava como chumbo. Você foi criada em um mundo de mentiras, Clara. A verdade está escondida em seu sangue. Você não é apenas uma adotada. Ouvindo isso, todos ficaram boquiabertos. Um murmúrio correu pela multidão, ecos de incredulidade e choque. Do que você está falando? Clara perguntou, as chamas de determinação e medo se acendendo em seus olhos. Você é filha de uma linhagem maior do que pode imaginar. E essa linhagem tem inimigos, o homem continuou, e seu tom era quase imperativo. A tempestade do lado de fora parecia se intensificar, e Henrique olhou em volta, inseguro sobre o que fazer. Como era possível? Quem ele realmente estava protegendo? É verdade, Clara, você precisa entender que o que está acontecendo aqui é muito maior do que nós. Isabela implorou, sua voz trêmula. Mas Henrique estava em choque. Aquelas palavras reverberavam em sua mente como um sino distante. Ele olhou para Clara, o pânico estampado em seu rosto. O que mais ele não sabia? O que havia de errado com os dois? Como você pode dizer isso? Que linhagem? Que inimigos? Clara exclamou, desesperada por respostas, enquanto as pessoas ao redor sussurravam, absorvendo a revelação. A sala, antes cheia de barulho e risadas, agora era um campo de batalha psicológico. Então, um dos homens encapuzados deu um passo à frente. Se você quer saber a verdade, terá que aceitá-la de uma vez. Você foi criada para ser uma jogadora em um jogo que não escolheu, mas não podemos deixar que você viva. Ele disse isso com uma frieza que fazia o sangue de Henrique ferver. O coração de Clara disparou. Viver? O que você quer dizer com isso? Ela olhou para o pai. Henrique sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. O passado, que sempre pensou que conhecia, agora parecia uma construção frágil que estava prestes a desabar. Os homens começaram a se aproximar mais, e um gás de terror envolveu a sala. Mande ela vir conosco, ou as consequências serão drásticas. O homem encapuzado insistiu. O que Henrique não sabia era que aquilo era apenas um aperitivo de uma revelação ainda mais devastadora. Clara, ele começou, a dignidade escorrendo de seu ser. Mas antes que pudesse terminar, as luzes da sala começaram a piscar. O que está acontecendo? Vitor gritou, e a sala inteira pareceu tremer. Um estrondo feroz ecoou, e antes que todos pudessem reagir, a porta da frente se abriu novamente, trazendo uma onda de fumaça com um brilho ofuscante. Clara, pela primeira vez, olhou para seu pai e viu o terror refletido em seu rosto. E então, tudo aconteceu de uma vez. Uma figura familiar avançou pela porta com um olhar intenso, e as palavras que saíram de sua boca mudaram tudo. Desculpe, Clara, eu sou sua mãe e vim para te salvar.
O piso sob os pés de Henrique parecia desmoronar. O choque foi tanto que ele não conseguiu processar a nova reviravolta. O mundo, que ele achou que entendia, desmoronou. O que mais estava enterrado por baixo da tempestade? Desculpe, Clara, eu sou sua mãe e vim para te salvar. As palavras ressoaram no ar e o tempo pareceu parar. O coração de Henrique parou por um instante. Isabela ficou paralisada, a boca aberta em choque. Clara piscou, confusa. A mulher diante deles, envolta em mistério, não poderia ser sua mãe. Mas era. Não, isso não faz sentido, disse Clara, a angústia transparecendo na voz. À medida que a realidade se instalava, Henrique sentiu um frio correr pela espinha. Ele só tinha uma lembrança vaga de Lúcia, sua ex-esposa, e de uma história que sua mente tentava enterrar. A mulher na sua frente, com os olhos fixos em Clara, era um espectro do passado que ele jamais quis revisitar. Eu não posso. Clara respirou fundo, tentando absorver a revelação. Rostos virou-se para a porta, os murmúrios ecoando, os convidados se perguntando o que ocorria. Em meio à confusão, um dos homens encapuzados avançou. Isso não é hora para sentimentalismos. O que importa é que ela precisa vir conosco agora. A mulher sorriu suavemente, mas não tinha ares de uma mãe reconfortante. Não, você não vai levá-la. A firmeza na voz dela fez os intrusos hesitarem, mas foi só por um momento. Henrique estava em um estado de confusão. Não sabia se acreditava em Isabela ou se lutava contra a verdade que ela impunha. Não, isso não é verdade. Você não é minha mãe. Eu não confio em você, Clara exclamou, com os olhos cheios de lágrimas. Henrique queria confortá-la, mas como? Tudo estava se desmoronando tão rápido. Neste instante, um dos encapuzados puxou um objeto do bolso. Parem, já é o suficiente. Ele apontou um dispositivo que, a um olhar desatento, parecia uma arma. Não vamos fazer isso da maneira difícil. A tensão explodiu em um segundo. As pessoas gritaram, o pânico tomou conta da sala e a tempestade lá fora rugiu, quase em resposta ao caos que se desenrolava. Isabela ergueu as mãos. Clara, escute. Eles querem você por causa do que você é. Você não é apenas um nome em um registro de adoção. Você é parte de algo maior, e não posso deixar que lhe façam mal. Silêncio, o encapuzado gritou. Você não sabe com quem está lidando. Deixe a menina sair e não haverá mais problemas. As palavras dele estavam carregadas de ameaça. A sala estava tão preenchida com medo que Henrique sentiu como se sua própria respiração estivesse sendo tomada. Parem! Que vocês querem dela? Ele não sabia se falava por Clara, por ele mesmo ou até mesmo por Isabela. O olhar dela era implorativo, mas os olhos da multidão estavam fixos. O peso de cada segundo se esticava, como se o tempo tivesse desacelerado. Ela é a chave para tudo isso. O homem encapuzado respondeu. Dar-lhe a mão não é uma opção. O que você fez no passado? Ele estava prestes a revelar algo, mas um estrondo interrompeu tudo. A porta principal se abriu violentamente e uma figura conhecida surgiu. Era outra mulher, com um olhar decididamente familiar. Clara, ela chamou, e a sala estremeceu. O choque na expressão de Henrique foi inegável. Era sua mãe, que ele pensou ter perdido para sempre, há muito tempo. Eu vim para te encontrar. A confusão se transformou em caos. Clara olhou entre Isabela, sua suposta mãe, e aquela desconhecida que poderia ser sua verdadeira mãe. O que está acontecendo? O desespero era palpável. Cada uma sala estava um jogo de xadrez mortal, e os sentimentos ferviam como um caldeirão à beira de transbordar. Clara, não escute! Isabela gritou, mas já era tarde demais. Enquanto a tensão estourava, um grito mais alto ecoou dos fundos. Todos vocês, a verdade está prestes a surgir. Foi como um botão mágico de pausa sendo desativado. Henrique viu a tempestade só começando a se formar. E então, tudo tomou um rumo inesperado. A mãe que ele conhecia estava de volta, e com ela, segredos que deveriam nunca ter sido revelados estavam à espreita. O que mais estava prendendo-se a esse manto de neblina?
pronto para vir à tona. Um riso cru e perturbador ecoou da sombra, e Henrique percebeu que estava no caminho de um desastre iminente. O passado não só os encontrou, mas agora estava preparado para cobrar seu... Henrique sentiu seu coração disparar, enquanto Clara segurava sua mão, o olhar petrificado. Pai, o que nós vamos fazer? A voz dela tremia, refletindo o desespero que permeava o ambiente. Isabela, à porta, estava quase em estado de choque. Eu não consegui impedi-los antes. Vocês precisam acreditar em mim. Cada palavra dela parecia um grito de socorro. O desespero da mulher ecoava, misturando-se à chuva e ao horror manifestado pelos rostos dos convidados, que estavam paralisados, presos em um misto de curiosidade e medo. Os homens encapuzados se avolumaram, seus rostos ocultos, mas suas intenções eram claras. Clara, venha conosco, um deles gritou, sua voz firme e autoritária, como se já a conhecesse. Clara recuou, apertando a mão do pai, involuntariamente tentando encontrar segurança naquele momento de terror. Vocês não vão levar minha filha, Henrique gritou, a adrenalina enturrando suas palavras. Ele tentou se colocar entre os capangas e Clara, mas o espaço parecia encolher ao seu redor, como se as paredes estivessem se fechando. O brilho das luzes refletia a tensão nas expressões da multidão, todos esperando pelo que viria a seguir. Então, em meio ao caos, o homem encapuzado levantou a mão. Parem! A voz dele era como um corte, e todos ficaram em silêncio por um momento. Ele olhou fixamente para Clara, desafiador. Você não entendeu ainda, não é? Clara franziu a testa, a confusão assumindo seu rosto. Entender o quê? Sua voz saiu em um sussurro. Você não é quem pensa que é. O homem revelou e a sala ficou em um silêncio ensurdecedor. Cada palavra sua pesava como chumbo. Você foi criada em um mundo de mentiras, Clara. A verdade está escondida em seu sangue. Você não é apenas uma adotada. Ouvindo isso, todos ficaram boquiabertos. Um murmúrio correu pela multidão, ecos de incredulidade e choque. Do que você está falando? Clara perguntou, as chamas de determinação e medo se acendendo em seus olhos. Você é filha de uma linhagem maior do que pode imaginar, e essa linhagem tem inimigos. O homem continuou e seu tom era quase imperativo. A tempestade do lado de fora parecia se intensificar, e Henrique olhou em volta, inseguro sobre o que fazer. Como era possível? Quem ele realmente estava protegendo? Como você pode dizer isso? Que linhagem? Que inimigos? Clara exclamou, desesperada por respostas, enquanto as pessoas ao redor sussurravam, absorvendo a revelação. A sala, antes cheia de barulho, agora era um campo de batalha psicológico. Então um dos homens encapuzados deu um passo à frente. Se você quer saber a verdade, terá que aceitá-la de uma vez. Você foi criada para ser uma jogadora em um jogo que não escolheu, mas não podemos deixar que você viva. Ele disse isso com uma frieza que fazia o sangue de Henrique ferver. O coração de Clara disparou. Viver? O que você quer dizer com isso? Ela olhou para o pai. Henrique sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele não sabia se falava por Clara, por ele mesmo ou até mesmo por Isabela. O olhar dela era implorativo. Mas os olhos da multidão estavam fixos. O peso de cada segundo se esticava, como se o tempo tivesse desacelerado. Em um movimento brusco, o homem encapuzado puxou um objeto do bolso. Parem, já é o suficiente. Ele apontou para Clara, e um jeito instantâneo de tensão tomou conta da sala. Neste instante, outro grito cortou o ar, mas não era de Clara. Uma mulher apareceu à porta, seu rosto ensanguentado e marcado de dor. Clara, não acredite. Não acredite nele. Acompanharam a mulher um grupo de policiais, que invadiu a mansão como um turbilhão. A sala finalmente explodiu em gritos e confusão. Os encapuzados hesitaram, enquanto os convidados, agora em pânico total, correram em direções opostas. O caos transformou o ambiente. Vozes se entrelaçavam em uma dança frenética de medo. A mulher, que a princípio parecia familiar para Henrique, avançou até Clara, suas mãos tremendo. Eles te enganaram. Você é minha filha.
e eu sou a única que pode te proteger das consequências. As palavras saíam como esbaforidas de sua boca. O choque foi imenso. Henrique ficou atordoado, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Clara olhou para a mulher, confusa e aterrorizada. Quem é você? A pergunta saiu como um sopro, mal conseguindo ser pronunciada. Eu sou Lúcia, sua mãe. Eu menti para todos, até mesmo para mim mesma. A sala parecia girar. Henrique nunca havia se sentido tão perdido. O peso das palavras da ex-esposa afundou como uma âncora em seu peito. Os homens encapuzados, agora em desespero, começaram a recuar. Mas enquanto isso acontecia, um dos policiais avançou em direção à mulher, apontando a arma. Pare! Mãos acima da cabeça! O quarto inteiro pareceu segurar a respiração. E nesse momento Lúcia olhou diretamente nos olhos de Clara. Você não faz ideia do que está acontecendo. Não confie neles. A sua vida e a vida de todos nós estão em jogo. Ela estava em um estado de desespero, enquanto a verdade estremecia a sala. Henrique não conseguiu processar as palavras. O que estava se desdobrando diante dele desafiava a lógica. A revelação de que Clara era filha de Lúcia, junto com os mistérios emaranhados de traição e engano, desafiava tudo o que ele conhecia. E enquanto a tempestade rugia lá fora, a verdadeira tempestade de suas vidas começava a se desferir. O que mais estava envolvido nesse quebra-cabeça? A sensação de que tudo poderia se romper novamente pairava, e a pergunta que ecoava dentro da cabeça de Henrique era: quanto mais ele tinha que perder antes que a verdade se revelasse completamente? E, acima de tudo, quem era realmente sua filha? Enquanto a confusão tomava conta da sala, Clara se virou para a mulher que dizia ser sua mãe, cada palavra sua queimando como ácido nas feridas do passado. O que você está dizendo? Como posso confiar em você? Sua voz tremia, mas a determinação surgiu em seu olhar. Os homens encapuzados avançavam. A tensão cortava o ar como uma faca. Henrique deu um passo à frente, protegendo Clara. Você não vai tocar nela. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele sentia o peso do mundo desmoronando, mas a coragem dele balançava entre os medos. Isabela, ainda em estado de choque, se aproximou. Lúcia, você não pode simplesmente aparecer assim e achar que terá uma segunda chance. Olhando para Clara, não é assim que funciona. Seu tom estava cheio de raiva e ao mesmo tempo de desespero. A sala estava em caos, gritos se misturando à chuva na janela, água batendo contra o vidro como se tentasse entrar. Silêncio! Gritou um dos homens encapuzados. Não temos tempo para jogos. Clara, venha conosco agora. Ana, a mulher que se apresentou como mãe de Clara, hesitou por um instante, mas foi o suficiente. A multidão começou a se mover em direção ao pânico. Henrique sentiu seu coração acelerar, a urgência crescendo. Clara, você precisa acreditar. Essa gente quer algo que não é seu, algo que eles já destruíram no passado. Os homens encapuzados começaram a se dispersar, um deles puxando Clara pelo braço, mas Lúcia se lançou na direção dela, enfrentando os homens. Não, ela não vai com você. A coragem dela foi revigorante, uma última barreira contra a escuridão que se aproximava. E então, em meio ao tumulto, o outro encapuzado gritou, sua voz ressoando como um trovão. Chega! A verdade não pode ser sufocada. Clara, você precisa saber quem realmente é. As palavras dele pairaram no ar, alimentando a tensão. Clara olhou para seu pai. O que isso significa? O nó em sua garganta era quase insuportável. Henrique sorriu levemente, como se finalmente estivesse pronto para desvendar um pouco do mistério. Você é mais do que uma história de adoção, Clara. Nós estávamos tentando protegê-la de um passado obscuro. Nesse momento, a porta se abriu novamente. A figura de uma mulher, desconhecida, adentrou na sala, trazendo com ela o vento e a tempestade, como se fosse uma metáfora de tudo que estava prestes a ser revelado. Desculpem o atraso, mas estou aqui para ajudar. Os encapuzados pareciam desorientados. A mulher, com uma presença aclamada, olhou firmemente para Clara.
Você não faz ideia das coisas que estão por trás dessa vida que você leva. O que a liga a todos nós. O clima de incerteza se acentuou, e os homens começaram a recuar, temendo a força inesperada que aquela mulher projetava. Eu sou uma amiga da sua mãe biológica, Clara, e seu pai está mais próximo do que você imagina. O choque tomou conta de Henrique. Ele não esperava por isso. Quem é você? Ele não pôde evitar, as palavras escapando descontroladamente. O ar pesava, enquanto os convidados estavam atordoados, os olhos arregalados tentando compreender o que se desenrolava diante deles. A mulher olhou para Henrique, e seu olhar era misto de pena e compreensão. A verdade é que Clara faz parte de uma linhagem poderosa, mas não pode entender o que isso significa sem saber a fundo como o passado a moldou. Isso não é hora para esconderijos. A voz dos homens se elevou novamente. Mas agora, o controle estava fora de suas mãos. A sala estava agitada, uma batalha silenciosa entre revelações e segredos familiares. Clara se voltava rapidamente entre os rostos, a tormenta dentro dela. Estou pronta para saber. Eu preciso saber a verdade. Sua bravura irradiava esperança em meio ao caos. E quando os olhares se cruzaram, a determinação nos olhos de Henrique cresceu. Ele finalmente entendeu que a proteção de sua filha não poderia ser feita apenas no silêncio. Enquanto a verdade prestes a surgir, cada respiração no ar carregava a carga do que estava por vir. Mas antes da revelação final, enquanto os ventos uivavam e a chuva caía como se o céu estivesse desabando, a luz se apagou completamente. Um silêncio absoluto envolveu todos, e então, um grito. Um grito vindo de dentro da tempestade. Por favor, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros.